uma vez uma alegria muito grande de compartilhar conhecimentos, experiências, conceitos da Palavra de Deus, princípios da Palavra de Deus para os irmãos e especialmente a inspiração missionária, que é o que mais nós precisamos. Inspiração missionária, compromisso missionário, vocação missionária, entrega a Deus, visão da obra, levantando os olhos e vendo quanto que tem ainda por fazer. Hoje de manhã nós vamos falar sobre o movimento da tradução da Bíblia no mundo. Vamos falar também do que está acontecendo no Brasil à noite. Vamos falar sobre o desafio dos povos indígenas do Brasil, de forma mais específicas. E terminando essa apresentação aqui, que não vai ser muito longa, então eu vou contar em mais detalhes, Reverendo Ulisses, como que nasceu aqui no Brasil a missão Além, tá bom? Então vamos lá, o movimento da tradução da Bíblia no mundo. Os dados que eu vou dar aqui são tirados do site da Aliança Global Wycliffe. No mundo existem, segundo a Aliança Global Wycliffe, 7.099 línguas. 3.312 línguas dessas 7.000 e tantas têm alguma porção da Bíblia traduzida. Em cerca de 2.584 línguas estão trabalhando com a tradução agora, nesse momento. Então, mais de 2.000 línguas estão recebendo cada dia uma porção da Palavra de Deus. No entanto, restam ainda 1.636 línguas. Outros dizem 1.800 línguas no mundo, sem absolutamente nada da tradução da Bíblia. Agora vejam quantos missionários que estão faltando aqui, ou missionárias. Sabe que muitas das tradutoras são mulheres. Estamos falando de Zofia Miller, que entrou lá na floresta do Amazonas, entre Baniwas e Curipacos, né, na década de 40, né, ganhando os povos para Cristo, os povos indígenas para Cristo. Então, no mínimo, a gente precisaria de 1.636 obreiros, não é? Que ninguém quer ir solteiro. Se for moça, quer arrumar o seu companheiro. Se for rapaz, quer ir com a sua namoradinha, e por que não? Não é? Então já vai para quanto? 3.200 e tanto. Mas como o missionário tem dor de cabeça, tem dor de barriga, e às vezes alguma coisa pior acontece, adoece, tem que substituir. Onde é que nós vamos, né? 3.000, coisa assim, missionários, para completarmos a tradução da Bíblia no mundo. Dessas traduções que nós temos, a Bíblia completa, nós temos 670 línguas no mundo. Veja bem, das 7.099 línguas no mundo, nós só temos 670 línguas no mundo que tem a Bíblia completa. Novos Testamentos temos no mundo 1.521, segundo a estatística. Porções da Bíblia, um evangelho ou outro, uma carta ou outra, 1.121. Ao total, nós temos 3.312 línguas que tem alguma coisa da palavra de Deus traduzida. Vamos em frente? A Aliança Global Wycliffe, que se chamava antigamente Wycliffe Bible Translators, tradutores da Bíblia, Wycliffe, né? É uma organização formada por mais de 6... Desculpe, deixa eu ler.
A Aliança Global Wycliffe também estou começando a enxergar um pouquinho menos. A Aliança Global Wycliffe, formada por mais de 100 organizações, de 66 países diferentes. Entre essas organizações, agora, a Associação Linguística Evangélica Missionária. Quando nasceu, reverendo, não era. Era uma entidade brasileira autônoma, né? Hoje, ela se filiou à Aliança, né, Wycliffe Internacional, de modo que recebe bem mais assessoria, bem mais apoio. Então, está bem melhor estruturada, né, para trabalhar não só no Brasil, mas no mundo, como de fato já está trabalhando no mundo. Que trabalha, e essas organizações todas estão trabalhando hoje com 950 línguas diferentes no mundo. Amém? Então é bastante trabalho, pela graça de Deus. Mas ocorre que são muitas línguas, é muita gente, muitos povos, muitas nações. Então ainda falta muito trabalho para se fazer. Vamos prosseguindo. Em 2017, ano passado, a Aliança Global Wycliffe comemorou o número de 3.300 línguas para as quais a Bíblia ou parte dela foi traduzida. Amém? É um avanço bonito, né? A gente fica animado. Mas a gente pode fazer uma pergunta. Por que aqueles irmãos e irmãs estudaram, se prepararam e foram lá, traduziram a Bíblia para 3.300 línguas, por que eu não posso fazer o mesmo? Só porque eu sou mineiro? Só porque eu sou paulista? Eu não posso? Só porque eu nasci no interior de São Paulo, eu não posso fazer isso? Nós somos instrumentos de Deus, e Deus está convocando novos missionários, novos tradutores, porque essa obra tem que ser realizada. A gente não está falando aqui de um sonho, não estamos falando aqui de um filme, não estamos falando aqui de uma fantasia, nós estamos falando de uma realidade no mundo, de pessoas. Estamos falando de pessoas que estão vivendo no mundo hoje e não têm acesso à palavra de Deus, para ler a palavra de Deus como nós lemos todo dia, nossa devocional. Vamos à igreja, ouvimos a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós vivemos e ficamos animados sempre a prosseguir. E quanta gente! Eles foram, nós podemos ir também. Temos preparo adequado aqui no Brasil, pela graça de Deus, para irmos e darmos a Bíblia para essas línguas que não têm ainda a palavra de Deus. E eles dizem também que linguistas e tradutores, homens e mulheres, estão trabalhando hoje com cerca de 2.584 línguas, em 170 países diferentes. É uma epopeia. É um triunfo do Evangelho, coisas que estão acontecendo, e nós precisamos fazer com que a coisa continue acontecendo na mesma marcha, Vamos prosseguir. O desafio está aí então diante de nós, 1.636 línguas, sem nenhuma tradução da Bíblia. Isso representa, com muita modéstia, porque eu tenho lido estatísticas que eles estão dizendo que é muito mais do que isso, representa 114 milhões de pessoas sem as Escrituras. É muita gente andando sem a Bíblia. Onde estão essas 1.636 línguas que estão precisando da tradução da Bíblia? É bom saber, porque se você quiser ir mais perto, você vai mais perto. Se você é arrojado, você quer ir mais longe, você vai mais longe. No Pacífico, nós temos 353 línguas sem a Bíblia.
Na Ásia, 559 línguas. Na África, 627 línguas sem a Bíblia. Na África. Nas Américas, eles estão dizendo aqui, mas a gente tem que sentar, Rodaldo Lidório, aqui poderia falar por nós aqui. Eles colocam 63, mas com certeza temos muito mais do que isso. E na Europa, 34. O grande desafio da tradução da Bíblia no mundo, aqui diante de nós. Vocês podem depois pegar o site, fica aí, pode olhar na internet, o site da Aliança Global Wycliffe, e vão ver as demais informações que estão lá. Eu colhi só mesmo o estritamente necessário. Agora, a Associação Linguística Evangélica Missionária, que, como eu disse, é filiada à ALEM. Vou contar um pouquinho da história. E o lema é levando a Bíblia além das fronteiras. Foi daí que nasceu o hino além das fronteiras, além das barreiras, transpondo as matas, os rios e o mar. A Além é uma iniciativa brasileira, criada em 1982, para dar continuidade ao trabalho da Wycliffe no Brasil. A Além já tem hoje 36 anos de existência. Parece que foi ontem, mas o tempo passa. A Além tem hoje pouco mais de 100 missionários no Brasil e no mundo. No Brasil, ela tem 20 projetos nas etnias indígenas brasileiras, e tem também projeto entre os ciganos. E tem 6 projetos no exterior, como vocês podem ver aí no mapa: Guiné-Bissau, Burkina Faso, Indonésia, Papua Nova Guiné, no Timor-Leste. Com 36 anos, a Além já está dando a palavra de Deus aí para mais de 20 povos. Amém? Vamos continuar. A Além mantém um curso de linguística que chama-se Curso de Linguística e Missiologia, que funciona em Brasília. Esse foi o curso que começou a ser dado em 1983. Em 1982, a Wycliffe Internacional, com filial aqui no Brasil, deu o último curso, e a Além foi então constituída em 82, e em 83 já deu o primeiro curso. O que tem lá? Em resumo, o que você vai aprender lá é um preparo linguístico para se aprender uma língua ágrafa, preparar-lhe o alfabeto, ensinar o povo a ler e escrever a sua própria língua e traduzir a Bíblia para essa língua. Então você chega lá, você vai ouvir os sons de uma língua que você não conhece. E vai haver muitos sons lá naquela língua que não tem na sua língua. Por exemplo, em Xerente a palavra água é que. Não é nem cá nem co. É que. A palavra para gafanhoto é zuzu. Zuzu. Quer experimentar? Zuzu. Não temos essa vogal, você vai ouvir aquilo, né? Como é que você faz com isso aí? Então, lá na Missão Além, você vai, dentro do curso de linguística, você vai aprender fonética, aí você vai aprender os sons que o seu aparelho fonador é capaz de produzir. Porque o nosso aparelho fonador é capaz de produzir muitos sons a mais daqueles que nós usamos na nossa língua. Nenhuma língua do mundo usa
todos os sons possíveis que o aparelho fonador é capaz de produzir, né? Então você vai e ouve esse som, só que você escuta zuzu, vai escrever como? Então tem o alfabeto fonético internacional, que tem todos os símbolos possíveis para todos os sons de todas as línguas do mundo. Quer dizer, os linguistas ouviram os sons de todas as línguas do mundo, reuniram esses sons e elaboraram o alfabeto fonético internacional. Alguns sons têm uns símbolos assim meio exóticos, né? Mas se eu escrever Z-U com 2 pinguinhos em cima, ou trema em cima, Z-U, trema, eu mando para um linguista japonês, ele sabe que ali não está escrito Zuzu, ali está escrito Zuzu, porque o U com trema é o símbolo desse U, que é uma vogal aberta, né? Alta, né? Não arredondada, Z, né? Então ele sabe, ele conhece. E o estudo é tão específico que você é capaz de fazer um diagrama do som, viu? Você desenha lá o aparelho fonador, o ar que está saindo dos pulmões, vem, passa pela cavidade bucal, não é? E você pode desenhar se aquele som é bilabial, se ele é labiodental, não é? Se ele é uvular, se ele é sonoro, se ele é surdo, se ele é com ar expirado ou se ele é com ar inspirado. O Carajá, por exemplo, como cumprimenta a gente, é falar dadério. Não é dadério, é dadério. É ar ingressivo. O ar está entrando ao invés de sair. E você aprende tudo isso lá, no curso de linguística, de modo que quando você chega lá, mais uma vez, Reinaldo, não pode. Sueli, vem cá, por favor. Cláudia, Alberto. Mas eu acho que dá. Abriram todos aqui, ó. E eu só sei fechar cada um, não sei fechar todos. Vamos lá outra vez. O Alberto é craque nisso. Daniel também, todo mundo. Mas estamos aqui no curso de linguística, né? Então eu chego lá, não é, pastor Cássio? Ouve aquele som, é estranho para todo mundo, mas para mim não é mais estranho. Porque eu fiz 90 horas aula de fonética. E aprendi a pronunciar os sons que são falados em todas as línguas do mundo. Aprendi a identificar os sons. Aí eu grafo. Depois do som grafado aqui, com aqueles símbolos exóticos que não tem nem no computador, nem na imprensa, para você imprimir, aí você elabora o alfabeto prático, não é? O A, por exemplo, nós escrevemos A com circunflexo. E está escrito aí, você tem no computador, na imprensa, A com circunflexo, não é? O U de Zuzu, também o U com circunflexo. Então, para nós é U, né? Você elabora o alfabeto, ensina o nativo a ler. Então, eles são falantes, é uma língua somente oral. São povos de comunicação oral. Mas agora eles vão ser povos de comunicação escrita. Nós vamos gutenbergalizar a língua, né? Então, dali para frente, você pode escrever o que você quiser na língua. E aí, então, vem a tradução do Novo Testamento e a tradução da Bíblia completa. Lá no Xerente agora, Novo Testamento, já estão lendo desde 2007. Agora, os colegas estão trabalhando na tradução do Novo, já tem vários livros traduzidos, do Velho, vários livros traduzidos. Daqui a pouco o Xerente tem a Bíblia inteira também. Amém? Então, a parte teórica você faz em Brasília, que é um curso que vai de janeiro a outubro. Depois você vai fazer o chamado Sobrevivência na Selva,
vai fazer 2 meses, você vai fazer 2 meses lá no estado do Pará, perto dos Ilhos Paracanã, e vai ter como líder lá um mineiro, o Gino e a Auristéia, são daqui de Ipatinga, são os missionários da Além, missionários da Cons Paracanã, que recebem os candidatos para eles fazerem o treinamento prático por lá. E esse negócio de sobrevivência na selva é muito importante. Vou contar uma historinha aqui. Eu estava andando no mato, sozinho, na mata, e tinha uma tora de pau atravessado. E eu fui, então, pular por cima, pus o pé aqui, ia levando o pé no outro lado da tora. Naquela fração de segundo, eu me lembrei que quando eu fiz o tiro de guerra, servindo o exército, o sargento, ensinando lições de sobrevivência na selva, disse: se você estiver andando no mato, tiver uma tora atravessada, você não põe o pé lá na frente da tora, não. Você põe o pé em cima da tora e põe o outro pé lá longe, porque as cobras gostam de ficar justamente debaixo da tora. E quando eu fui levando o pé, naquela fração de segundo, eu lembrei da lição, pus o pé em cima da tora e o outro lá longe. Aí, como eu sou curioso, né? De lá eu disse: eu quero ver se é verdade isso. Aí eu olhei para trás, pois não é que lá estava a jararacuçu enroladinha. Viu? Sobrevivência na selva. Você faz isso lá na Missão Além também. Amém? Então vamos lá. Porque lá no Jardim do Éden, a cobra foi mais esperta do que a mulher. Mas o missionário tem que ser mais esperto do que a cobra. Eu matei umas 20 ou 30, não sei quantos. E graças a Deus nunca nenhuma me picou. Então vamos para frente. Então nosso Brasil indígena está aí diante de nós. À noite nós vamos ver melhor, mais especificamente. Mas são 616 mil indígenas na nossa estatística, mas o IBGE está falando de 890 indígenas, porque eles estão contando essas novas etnias indígenas que ressurgiram, né? São 340 etnias que falam 185 línguas diferentes. Não é dialetos, não, línguas, idiomas diferentes. O xerente, por exemplo, é da família G, do tronco macro G, não tem nada a ver com tupi-guarani. E o Rupté lá, outra coisa também. 185 línguas diferentes, né? Resultados dos trabalhos missionários atuais no Brasil hoje, por aí, mais ou menos 219 tribos alcançadas, 3 Bíblias completas, traduzidas, servindo 7 etnias, 32, eles estão dizendo agora 36, por aí, 36 parece que já terminaram. Novos Testamentos completos, traduzidos no Brasil, aqui está dizendo que serve para 36 etnias. E 23 porções da Bíblia. Amém? Então temos alguma coisa. Muito obrigado. 5 Bíblias completas já. Não só 3 servindo 5, mas 5 completas. Amém? As organizações missionárias mais volumosas, que têm trabalhos assim, maior escala no Brasil, é bom a gente perceber, é a Sociedade Internacional de Linguística, a Wycliffe, que chamava-se primeiro Instituto Linguístico de Verão, a Missão Novas Tribos do Brasil, a Missão Evangélica da Amazônia, a MEVA, a Missão Evangélica aos Índios do Brasil, a MEIB, a Associação Linguística Evangélica Missionária, ALEM, e a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a PMT, Projeto Amanagé, que é hoje, eu já disse, vou repetir, o grupo que trabalha, a agência missionária que trabalha com os índios do Brasil, que mais cresce no Brasil hoje, é o Projeto Amanagé. Estão de parabéns. Vamos chegando ao fim. O que falta fazer?
121 etnias ou tribos não alcançadas. 40, mais ou menos, línguas, sem a tradução da Bíblia. O DAI da MTB, Departamento de Assuntos Indígenas, da MTB, que eu tive o prazer também de jogar a sementinha para aquele departamento nascer, e vocês podem ler isso, a história, no próprio site do DAI, do Departamento de Assuntos Indígenas, diz que nós precisaríamos hoje de pelo menos 500 novos missionários para completar a obra indígena no Brasil. E aí a gente poderia dizer mais uma vez, 500 missionários, ninguém quer ir sozinho, quer ir casado, são 1.000. Quer dizer, se a gente for direitinho e for casamento só de um homem e de uma mulher, né? For direitinho, né? Estamos fazendo a conta certa aqui. Então precisamos, meus irmãos, de pelo menos 500 pessoas, 500 casais de missionários ou 500 casais de missionários para completar a obra no Brasil. A nossa parte, então, é orar, contribuir, adotar missionários. Eu não sei como é lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, mas aqui no Brasil, e parece que acontece também em todo lugar no terceiro mundo, o elemento vocacionado acontece no tempo e no espaço, primeiro do que a igreja se conscientizar de que ela deve sustentar missionários. Então, o número de missionários que existem, que ainda não conseguiram igrejas parceiras, é muito grande. Nós organizamos ali em Brasília, essa foi uma outra iniciativa minha, um grupo que nós chamamos de Grupo de Amigos de Missões Indígenas, GAMI. Pequenininho ainda, a entrada é muito pequena, mas nós ajudamos aqueles missionários que estão no campo, que não têm o seu sustento completo ainda. Vocês precisam ver as cartinhas que nós recebemos dos missionários, mostrando alegria de receber aquela oferta, e de vez em quando recebemos notícia de alguns missionários que o sustento, alguns parceiros deixaram de contribuir. Eles precisam sair do campo para vir para a região urbana para fazer a promoção, para levantar o sustento novamente. Não é? Então nós temos muito mais vocação para o trabalho indígena e outros trabalhos missionários do que igrejas que estejam interessadas em ajudar. O meu caso foi diferente. Eu já falei, né? Que eu tenho sorte, né? Quando nós nos casamos, Gudro e eu, em 1960, em São Paulo, a mãe da minha esposa, minha sogra, que era ainda viva, era membro da Igreja Batista Alemã de São Paulo. E a Igreja Alemã de São Paulo tinha recebido um novo pastor que tinha acabado de chegar da Alemanha, pastor Fürstenau. E a mãe da minha esposa nos convidou a ir lá para passar os slides do nosso estágio de treinamento que nós temos feito lá, ela entre os Carajá e eu entre o Xerê. Passamos slides. Nós precisávamos de alguém que nos adotasse, alguma igreja que nos adotasse. Não tínhamos começado a procurar a igreja ainda, estávamos sem sustento, prontos para ir para o campo sem sustento. Mas sabe o que aconteceu? Aquele pastor estava procurando missionário. Ele chegou na igreja, uma das primeiras iniciativas que ele fez por lá é saber qual é o projeto missionário da igreja, porque ele queria que a sua igreja tivesse um missionário. E o Rinaldo Sortudo foi lá. Demos o relatório na igreja, eles gostaram muito.
e nos levaram, aí o pastor nos levou lá para o gabinete para falar conosco, falando em alemão com a minha senhora lá, que ela fala bem o alemão ainda, e tudo direitinho. Eu não entendia nada do que ele estava falando, eu só entendia a palavra, ia, 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 ia. Eu digo, enquanto é ia, tá bom demais, né? Então, é uma das coisas fundamentais, é o levantamento de igrejas apaixonadas por enviar missionários, por sustentar missionários. Se não houver essa contribuição, se não houver esse texto, não tem como missionário viver lá. Ou então, tornar-se um missionário tradutor. Esse é o nosso apelo aqui. Por que não? Tornar-se... se eu fosse daqueles pregadores, tipo Billy Graham, por exemplo, eu não ia embora daqui sem fazer o apelo. E sem fazer você vir aqui na frente e jurar por Deus que você vai para o campo missionário. Mas desculpe, eu sou caipira paulista, né? Eu só sei entregar o apelo. Deus faz o resto. Amém? E eu tenho certeza que Deus faz. Porque o campo está precisando. E as pessoas estão lá esperando para ouvir a palavra de Deus. Esperando para ler a Bíblia na sua própria língua. Tem um versículo em Isaías 43, 4. Eu sabia que eu tinha que trazer a minha Bíblia para o púlpito. Isaías 43, 4. É muito lindo, mas é muito lindo mesmo. Está aí, nós podemos ler ali. Está na Almeida, século 21. Vamos ler juntos como está aí na tela, para ler tudo em voz uníssona. Visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu te amo, darei pessoas por ti e povos pela tua vida. Tu és precioso para mim, tu és preciosa para mim, e por causa disso, não é? Eu darei pessoas para você, eu darei até povos inteiros para você. Outro dia, na minha última viagem lá, num culto de despedida que fizemos da nossa turma de formandos, não é? Os líderes começaram a vir para frente e começaram a falar, não é? E eu não aguentei. Disse, Senhor, muito obrigado, que o Senhor Deus deu a mim e aos meus colegas missionários que trabalham aqui com o gerente. O Senhor nos deu esses povos, não é? Como Paulo disse, né? Vós sois a minha carta. Vocês são os meus discípulos, não é? Agora, quando é diferente, é triste, né? Sem mim reinais. Aos Coríntios, né? Aí não dá, né? Mas vós sois a minha carta, né? Então, visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, você, como servo de Deus, digno de honra, e porque eu te amo, eu te darei pessoas por ti e povos para pela tua vida. Você dá a vida para mim e eu dou os povos para você. Amém? Tem quantos minutos ali, pastor, para falar até 9h30, vai? Então dá tempo folgado e sobra tempo ainda. Então isso, meus amados irmãos, fiquem com essas informações e peça a Deus para Ele mostrar para você o que você vai fazer com essas informações. Se você vai para o campo missionário, ou se você vai incentivar a sua igreja para sustentar missionário,
ou se você vai ser um incentivador de missões na sua igreja, quer seja você o próprio pastor da igreja, quer seja você o presbítero, quer seja você simples membro da igreja, o que você vai fazer para incentivar o avanço da obra missionária? Qual é a ponta da corda que você vai pegar? Aquela que desce ao poço, como William Carey, ou aquela que fica lá em cima, como a primeira sociedade missionária que ele fundou na Inglaterra? Amém? A mãe de todas as demais sociedades missionárias. Que Deus abençoe. Eu falei das 3 ondas missionárias para os índios do Brasil. A onda estrangeira, depois a onda nacional e agora a onda indígena. Primeira, segunda e terceira onda. A ideia vem lá de um livro que Isaac Costa escreveu, de todas as tribos. Ele trouxe a ideia lá de Ralph Winter, que tinha escrito alguma coisa também sobre as 3 ondas missionárias. A primeira onda, a onda dos estrangeiros, já tem mais de 100 anos aqui no Brasil, quando os primeiros missionários vieram de fora para alcançar os nossos indígenas, e nós aqui, como igreja brasileira, estávamos como que dormindo em berço esplêndido. Deixa eu contar um pouquinho sobre aqueles pioneiros que vieram para o Brasil quais foram os primeiros missionários da primeira onda que vieram com o Brasil com a intenção de treinar brasileiros. O primeiro deles que eu me lembro é o reverendo Paulo Gayle, que tinha trabalhado 12 anos, segundo ele contava, né, com a South American Indian Mission, a SAIM, conhecida hoje, entre os índios Nambiquara, e não tinha conseguido resultado nenhum, sem treinamento absolutamente nenhum. Voltou para os Estados Unidos decepcionado, não queria saber de índio nem de Brasil. Aí lá ele foi num treinamento missionário da New Tribes Mission, que veio em 53 para o Brasil e criou aqui a missão Novas Tribos do Brasil. E eles tinham um treinamento lá que chamava Boot Camp. Ele fez o Boot Camp da New Tribes, e a New Tribes tinha uma nova visão do trabalho. Ele ficou apaixonado por aquilo, pelo treinamento da New Tribes lá nos Estados Unidos, e voltaram para o Brasil. Ele e Dona Violeta, sua esposa, voltaram para o Brasil, agora não para irem trabalhar diretamente com eles, mas para treinarem brasileiros. Ele falou várias vezes, eu ouvi com esses ouvidos aqui, que ele achava que o brasileiro seria capaz de se adaptar melhor num contexto indígena do que o missionário que vinha lá de fora. A distância cultural era bem maior. Então ele veio com esse pensamento de treinar brasileiros. E fixou residência em São Paulo. Só que tinha um Instituto Bíblico que tinha sido fundado aqueles dias em São Paulo, aquela época, Instituto Bíblico do Brasil, né, estava se formando e precisava de um reitor para elaborar os currículos. Foram buscar Oliver Thompson, da Igreja Cristã Congregacional, que tinha fundado o Instituto Bíblico da Pedra, no Rio de Janeiro, e Oliver Thompson veio aqui, então, para São Paulo, né? Só que, pelas coincidências de Deus, muito diferente das nossas, reverendo Paulo Gayle e Oliver Thompson foram colegas no Instituto Bíblico de Moody, em Chicago. Quando o Oliver Thompson soube que Paulo Gayle, eu estou escrevendo isso, soube que Paulo Gayle estava em São Paulo, convidou Paulo Gayle para ensinar no Instituto Bíblico do Brasil, 30 alunos, entre eles lá estava eu, tinha acabado de me converter, em 1955,
Não sabia o que era pastor, o que era missionário, o que era obreiro, não sabia nada disso. Eu fui estudar a Bíblia para evangelizar a minha família, meu pai, minha mãe, meus 8 irmãos, nós somos em 9. E lá o reverendo Paulo despeja. Eu acho que não teria outra expressão melhor do que essa. Ele despeja a visão indígena para aqueles 30 alunos. Não é? E encurtando a história, fomos ali pelo menos uma dúzia de vocacionados. Quando a direção do Instituto ficou sabendo que ele estava desviando os alunos para os índios, tiraram ele lá do corpo docente. E ele ficou com uma dúzia de vocacionados aí, e como agora? E ele tinha o sonho do bootcamp lá dos Estados Unidos. Foi a uma conferência, a única que havia naquele tempo em São Paulo, Suzano, Derek Cooper, ele e sua esposa, tinha um lar de criança lá. E lá ele falou que ele tinha tantos candidatos para o trabalho indígena, queria treiná-los e não tinha. E uma senhora chamada Mara Prado está na história do Instituto Bíblico Peniel, no site de Peniel, vocês podem ver lá. E a Dona Maria Prado, da família Prado, de Jacutinga, sul de Minas, estava lá. Nós temos um terreno para doar em Jacutinga. E aí então nasceu o Instituto Bíblico e Evangélico Missionário, em 1956, né? E dali muitos missionários saíram para o trabalho indígena, inclusive eu que fiz 1 ano no IBB em São Paulo e depois mais 2 anos em Peniel, 57 e 58. Então o reverendo Paulo é um deles. Os outros dois porque andavam sempre juntos, Haroldo Rimmer e Ari Bobeck, os fundadores de Word of Life, Palavra da Vida, não é? Eles vieram para trabalhar com Chavante, mas eram apaixonados por indígenas, por jovens, digo, que criaram então o acampamento Palavra da Vida em São Paulo, em Atibaia, que depois se tornou o Instituto Bíblico Palavra da Vida e agora Seminário Bíblico Palavra da Vida. E começaram a incentivar os alunos. E lá para uma data, 70 e pouco, eu não me lembro muito bem, um outro missionário que veio com a mesma visão de treinar brasileiros, Neil Hawkins, fundador da MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, foi convidado para assumir o Departamento de Missões do Instituto Bíblico Palavra da Vida, e dali então começaram a sair, né? A maioria dos missionários brasileiros da MEVA são oriundos do Instituto Bíblico Palavra da Vida. Então aqui, esses 4, pode ter outros, mas esses quatro, Reverendo Paulo Caile, Ari Bobeck, Haroldo Rimmer e Neil Hawkins, são os 4 principais da primeira onda que fomentaram o surgimento da segunda onda. Não que não tivéssemos missionários brasileiros, nós tínhamos lá a Dona Lloyd Bonfim, na Missão Kaiowá, década de 20, Zacarias Campelo, da Junta de Missões Nacionais, entre os índios Caraú também, década de 20, mas um grupo que a gente pudesse chamar de onda, chegou de Peniel, e chegou de Palavra da Vida. E em 1973, a Wycliffe, a Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia, começou finalmente, a Wycliffe Internacional entendeu, não é, que era o momento de se preparar brasileiros também. Eles tinham chegado aqui em 56. Eu fiz o primeiro curso da Wycliffe aqui no Brasil, porque o reverendo Paulo, lá em Peniel, não queria que ninguém saísse para o campo sem um treinamento linguístico. Assim eu tinha chegado recentemente, uma linguista da Alemanha tinha chegado recentemente, estava aprendendo alemão, o português ainda, Ursula Wisman, foi minha primeira professora de linguística. O reverendo Paulo convidou a dona Úrsula
para dar o curso de linguística lá em Peniel. Privilegiado, por isso eu tenho que dizer mais uma vez, né? A sorte do Rinaldo, né? Porque daquele 58 até 73, nenhum curso da Wycliffe aqui no Brasil. Foi dado porque foi convidado pelo reverendo Paulo, que tinha aquela visão de mandar os missionários preparados, né? Mas em 73, por isso, a Wycliffe é uma das fontes da primeira onda, preparando a segunda onda. Começou então o curso de Linguística e Missiologia, que formou muitos tradutores brasileiros. Isaac Costa é um que foi formado num daqueles cursos ali. Mas em 1981, eu já tinha dado um período lá entre o Xerente, estava morando em Anápolis, e o pessoal tinha me arrastado para ser o presidente da Missão Novas Tribos do Brasil. Então, estava lá eu morando em Anápolis, presidente da Missão Novas Tribos do Brasil, indo todo ano, pelo menos uma vez, mas geralmente 2, 3 vezes, lá para o Xerente, dar continuidade à obra, onde nós já tínhamos trabalhado durante 17 anos consecutivos. Numa conferência da missão, em 1981, aliás, final de 81, caiu, eu estava na conferência, tudo bem, ouvindo mensagem, tudo certinho, caiu o boletim da AWTB nas minhas mãos, com a notícia de que a Wycliffe ia dar o último curso em Brasília, 82, seria o último curso, convidando todo mundo para fazer, porque 83 não iam dar mais o curso, porque a FUNAI tinha rescindido o contrato com a Wycliffe, e os missionários estavam voltando para suas terras, e muitos deles eram professores do curso. Então a CIL, como nós chamávamos, né? A CIL estava sem gente para dar o curso, não tem, acabou, não tem gente, né, para dar o curso. E além disso, eu tinha os impedimentos com o governo. Quando eu li aquele boletim, eu caí do cavalo. Digo, minha gente, eu conhecia bem o curso de linguística da Wycliffe. A Novas Tribos estava também começando com o curso de linguística, mas ainda muito no começo. Eu digo, mas se a Wycliffe não vai dar mais o curso de linguística no Brasil, quem é que vai preparar os futuros tradutores brasileiros para mais de 100 línguas indígenas no Brasil que não tem a Bíblia? Eu não dormi mais, não escutei mais, o camarada estava falando lá na frente, eu estava no outro mundo, não é? Aí até que um belo dia ia acontecer de uma maneira sui generis, né? Eu estava tomando banho, no banheiro, a água caindo em cima da cabeça. Eu acho que foi por isso que refrescou a cabeça, né? E eu pensei, gente, tantos de nós brasileiros que estudamos linguística com a Wycliffe, por que nós não nos reunimos e não formamos uma associação de linguistas missionários brasileiros, para nós darmos continuidade ao curso? E enquanto a água caía, eu já fui pensando aqui numa minuta de estatuto da Associação de Linguistas Missionários Brasileiros. Aí quando eu saí do banheiro, eu fui escrevi alguma coisa lá, rabisquei, fiz alguma coisinha lá, e fiz logo uma cartinha lá para Brasília, para David Harthorne, que era o diretor executivo da CIL naquela época. Bem, o povo disse que aquela carta chegou lá como uma bomba, assim como se Colombo tivesse descoberto a América, não é? E eles disseram depois para mim, mas Rinaldo, era isso que nós queríamos que acontecesse, mas nós estávamos esperando uma iniciativa brasileira, uma iniciativa natural, nativa, né?
E tinha alguns brasileiros lá trabalhando, que tinham feito o curso, né? O próprio Isaac, Gerson Rocha, como chamava ela, a irmã da Túnica, perdi o nome agora, que fez o curso da Wycliffe. Ela. A Tina, exatamente, a Tina. Então, reuniram os brasileiros e o pessoal da CIL dando todo o apoio, e discute para cá, discute para lá, eles em Brasília, eu lá em Anápolis, trocando cartas, né? E-mail, nada naquele tempo, WhatsApp também nada, um telefonema e tudo. Finalmente, eles lá tomaram a decisão: queremos associação, vamos trabalhar, mas nós achamos que o Reinaldo de Matos tem que encabeçar o movimento. Aí eu gelei, porque eu só queria dar sugestão. Eu era presidente da Missão Novas Tribos do Brasil, sei lá o que a missão oficialmente iria pensar de uma nova associação relacionada com Wycliffe. Não é? Novas Tribos naquele tempo, agora melhorou muito, mas Novas Tribos naquele tempo tinha assim uns viés meio fundamentalista, né? E qualquer coisa assim meio liberal, o pessoal tinha um medo danado, né? Eu digo, não, mas a missão Novas Tribos do Brasil não vai deixar o seu presidente encabeçar um trabalho desse, a criação de uma nova associação, uma competidora, né? Não sabia o que fazer. E também tinha medo da minha igreja, sustentado pela Igreja Batista Alemã de São Paulo, acostumada com o ministério. Agora vamos mudar de ministério. Você é um executivo agora, um criador de uma nova agência missionária. Aí eu pus diante de Deus, falei, Senhor, tem esses dois problemas grandes aqui na frente. Se o Senhor resolver esses dois problemas aqui, é indicação de que o Senhor quer que eu vá lá e a gente comece a coisa. Pois é, o Conselho da Missão Novas Tribos do Brasil se reuniu, tratou do assunto e fez a seguinte decisão: vamos dar o nosso missionário Reinaldo de Matos emprestado para a criação da Associação de Linguistas Missionários lá em Brasília. E eu continuei como membro da missão. E fui dado emprestado. Não podia ser coisa melhor. Aí escrevi para a minha igreja, a igreja se reuniu, a igreja tinha trocado de pastor, e o novo pastor tinha acabado de chegar da Alemanha e tinha feito o curso da Wycliffe lá na Alemanha. Pode haver coincidência maior do que essa? E quando ele ouviu que o Reinaldo de Matos, né, pastor Roberto Schmidt, colegão, ele me levou lá para o Rio Grande do Sul, conhecer as igrejas batistas alemãs, Confissão Pioneira, muito, muito gostoso, muito bonito, né? Então, quando ele soube que o Reinaldo de Matos ia trabalhar agora associado à Wycliffe, olha, e ele foi membro fundador, ele estava lá na fundação da missão. Eu vou olhar direitinho, reverendo, mas eu tenho para mim que o Leonard Schockwitz também é fundador da LEM, ele estava lá também, porque ele deu muito apoio, né, no começo da LEM. Então, com esses dois avals, né, da Missão Novas Tribos, da LEM, até. Aí escrevi para o pessoal lá, conte comigo, tudo bem. Aí quiseram que nós mandássemos para Brasília, a CIL tinha uns apartamentos lá, nos deram um apartamento na 716 Norte, viu? A preço de membro. Eu fui morar em Brasília, na capital do país, não é? Com aluguelzinho barato, né? E lá com o pastor Gerson Camargo, saudosa memória, já falecido, e Gilbert Pickering. Aliás, o Pickering, quando eu estava em Anápolis,
né? Ele era o secretário executivo da IMTB. E tinha lá umas dificuldades, vamos apoiar, não vamos? Mas a IMTB decidiu que se a Alem se formasse, ela se extinguiria para dar lugar à missão Alem. Gilberto Piquerim. Oh, muito obrigado, muito obrigado. E então, eu estava indo em Anápolis, decide ou não decide, recebi uma cartinha de Dr. Gilberto Pique com um cheque em dólar, não esqueça a quantia, $100, viu? Para o irmão começar a papelada aí. Né? Então, o Pickering, fundamental no início da missão Alem. Mas então, em 82, final de 81, início de 82, estávamos lá, nós já trabalhando em Brasília, engajados, estávamos então já elaborando os estatutos da missão Alem, de modo que vocês podem abrir o site da missão Alem, lá no link histórico, isso que eu estou contando aqui está escrito lá. Tá? Então, nós podemos anunciar, em 82, que foi criada a Associação Linguística Evangélica Missionária para dar continuidade ao movimento de tradução da Bíblia para os indígenas brasileiros, e que o curso da Wycliffe, que foi encerrado em 1982, CML, curso de Metodologia Linguística, iria ser dado em 83, não houve solução de continuidade. 83 a Alem assumiu e iniciou o curso agora com um novo nome. Nós pusemos ali a missiologia também, além da tradução. Isso aí é uma outra história que eu levo uma meia hora para contar, deixa para lá. Né? Mas pudemos anunciar. Então, em 83 já recebemos lá, eu acho que 20, 25, 30 alunos, e demos o primeiro curso em 83. Amém, meus amados irmãos? Houve só uma nota triste. O pastor Gerson e eu estávamos sentados, elaborando o Estatuto da Alem. Não é fácil elaborar um estatuto, não, especialmente para quem não é bem treinado como eu e meu colega, né? E era o ano de 1982, Campeonato Mundial de Futebol, o Brasil disputando a final com a Itália, e o nosso time com Sócrates, Falcão, Zico, Toninho Cerezo. Não vamos perder de jeito nenhum. Enquanto o ouvido estava aqui ouvindo o radinho, né? Ouvindo o radinho, estava aqui trabalhando. De repente, o Rossi, com a sua espingarda, deu 3 tiros no canarinho. Viu? A espingarda Rossi deu 3 tiros e lá se foi o campeonato mundial com um dos melhores jogadores do mundo, Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo. E agora, para terminar o estatuto, como é que nós vamos fazer? Então, foi uma luta, mas o reino de Deus é maior do que o futebol. E o estatuto saiu, e Alem está aí para servir o reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu vou pedir a gentileza do pastor José João, pastor Cássio, vem cá, pastor Ival, também vem cá por gentileza. Eu vou transferir para vocês uma pergunta que a irmã, aquelas irmãs ali são de lá de Ipatinga, não é que o senhor fez a menção de Ipatinga? Ah, elas... sim. Gino e Aristeia, quando eles forem lá, procurem ouvi-los, tá? E eu vou transferir para vocês aqui, agora eu gostaria que cada um desse a sua percepção para a resposta à pergunta que a irmã fez. Eu vou traduzir para vocês a pergunta, num momento em que o pastor Rinaldo estava falando. Como levar a igreja
a apaixonar-se por missões? Pastor Rinaldo primeiro. Eu acho que Edson Queiroz, no seu livro Missões e a Igreja Local, ele dá uma resposta que talvez satisfaça. Ele diz que missões tem que começar com o pastor. Se o pastor é missionário, a igreja é missionária. Se o pastor é um entrave em missões, pode fazer conselho missionário, pode fazer departamento de missões, pode fazer bastante movimento, mas a igreja vai ficar sempre entravada. Pode acontecer alguma coisa, porque milagre acontece em todo lugar, não é? Milagre acontece em todo lugar. Mas a igreja se torna missionária quando o pastor tem o coração abrasado em missões. Amém, meus irmãos? Então, meus caros irmãos pastores, reverendos, não é? Futuros pastores, seminaristas, a coisa tem que começar daqui, do púlpito. É como eu disse, né, numa das palavras, e nosso irmão reforçou muito isso, não é? Eu disse que, alguém disse, aliás, eu gosto de repetir, que os nossos seminários não deveriam ser chamados seminários teológicos, com departamento de missões, departamento de missiologia. Eles deveriam ser chamados seminários missiológicos com departamento... Acontece. Com departamento de teologia, porque teologia é fundamental, não é? Então tem que começar de cima. Tem que começar com o clero, lá em cima. Amém? Eu não estou para dar resposta, mas eu vou fazer uma pequena ilustração. No Brasil, quando os programas de controle de qualidade, depois garantia de qualidade, foram criados para a indústria, para os serviços, uma instituição mineira ligada à Fundação Cristiano Ottoni se tornou referência nacional. E um nome, que era do professor Vicente Falcone, se tornou um nome principal nos programas da Fundação Cristiano Ottoni para a implantação de programas de garantia de qualidade na indústria, nas empresas de todos os setores. E uma das principais bandeiras que o professor Vicente, a empresa onde eu trabalhei, adotou o programa de Vicente Falcone. Um dos motes que ele defendia e fazia questão de frisar é: se a igreja quer... igreja. Nunca falou de igreja. Se a empresa quer um programa de qualidade exitoso, tem que começar pelo homem que está no topo da cadeia de comando. Ele tem que ser o principal interessado neste programa. Senão, não anda. Então, é isso que o pastor falou aqui agora. O mundo, né? Lucas 16:8, o açoite do mundo, né? Os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Pastor Cássio. Eu dou sequência e acrescento que tem que começar pelo pastor, e o pastor precisa pregar sobre missões, teologia bíblica de missão, porque as histórias nos inspiram, nos desafiam, nos encantam, mas convence o nosso coração realmente a nos envolvermos com a missão de Deus, é a palavra de Deus, né? Então, pregar sobre missão, e não apenas na perspectiva daqueles textozinhos selecionados, mas como o pastor Zé João faz muito bem, vendo a Bíblia como o livro da missão, que fala de missão de Gênesis e Apocalipse, né? Então dá um enfoque missionário, missiológico nas pregações. Outra ideia prática é promover intercâmbios com o campo missionário, trazer missionários na igreja e promover viagens a campos missionários, visitas a campos missionários, principalmente dos pastores e presbíteros, né? Conselho da igreja fazer visitas ao campo missionário, levar jovens e assim por diante. Uma terceira coisa, e última, orar para que Deus levante vocacionados na igreja, porque eu creio que uma igreja se torna realmente missionária quando ela começa a enviar os seus filhos. E mesmo que as outras duas respostas venham para ratificar o que já foi dito, mas eu estendo. Zé João. Bom, eu acho que todo mundo aqui está entendendo que a Bíblia diz isso mesmo, né? Na verdade, não tem como a igreja ser missionária, não tem como começar um movimento missionário senão do coração dos pastores.
O pastor, ele é uma bênção na obra missionária, ele é um entrave para a igreja, né? Nós estamos cheios de pastores travando a obra missionária. Sabe, gente, é terrível para Deus isto, né? Se todos os pastores aí a seguir ver os presbíteros. Gente, presbítero não é só para administrar a igreja, é para levar avante a obra missionária, né? Se o coração do pastor está cheio dessa visão, ele vai transferir também para os presbíteros isto, né? E de fato o pastor, ele representa os olhos da igreja. E a pregação é a peça fundamental, como o pastor Cássio está dizendo. Não tem outra forma de pensar senão isso, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Reverendo Arival. Irmãos, a missão é a razão da existência da igreja. Igreja que não está em missões, ela está fora do foco. Ela pode ser tudo, menos igreja. Aliás, quem inspirou o nosso pastor Batista lá de Santo André foi o Oswald Smith. É só você ler as obras do Oswald Smith, onde ele vai para o Canadá, para uma igreja que não tinha condições de pagá-lo, e ele diz, nós precisamos... Olha as denominações e as igrejas que estão morrendo. Não é só a teologia liberal. Não tem missões mais. Então, eu assino aqui, eu sou suspeito para falar desse assunto, porque isso é a minha vida, eu vivo isso o dia todo, a minha vida é isso. E nós precisamos mudar a mentalidade, como o pastor colocou, dos nossos seminários. E eu estou lá em São Paulo, tem 2 seminários presbiterianos lá, e eu estou com medo de pegar pastores desses seminários, porque eles vêm com a cabeça completamente contrária a missões. Eles acham que nós temos que defender a teologia. Só isso. Nós estamos criando mais apologetas do que missionários. Infelizmente. Infelizmente. O Ulisses participou aqui, nós fomos numa época muito privilegiada no Seminário do Norte, onde tivemos o reverendo Francisco como nosso reitor, o reverendo Elias, o nosso professor de missões, foi missionário na Amazônia. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil precisa voltar às suas origens. Nós somos uma igreja missionária. Isso. Na época da Reforma, se usavam 3 critérios para se identificar uma verdadeira igreja, não é isso? Pregação e o ensino, administração correta dos sacramentos e aplicação da disciplina. Faltou um, que nós podemos incluir agora. Compromisso com missões. Se a igreja, não existe igreja verdadeira, se ela não está comprometida com missões. Pronto. Eu só quero fazer uma sugestão. Eu visito campos missionários continuamente. Semana que vem estou indo para a América Central, para Panamá, depois Colômbia, e dia 31 estou indo para a África. Então, isso é interessante quando algum pastor quiser fazer uma viagem dessa comigo. Gente, é incrível, você volta com o coração totalmente diferente quando a gente vai para um desses países, sabe, e vê o que está acontecendo. Deus está fazendo uma grande obra. Quando a gente vai lá, a gente volta com o coração transformado, né? Eu esteve lá com o pastor recentemente, né? A gente que benção visitar a região da Amazônia, conhecer o que Deus está fazendo na Amazônia, é incrível, né? E como Deus está usando tantos servos como o pastor Cássio e outros para esta obra missionária. Eu vou dar a palavra final aqui para o pastor Rinaldo, que vai também, logo em seguida, orar aqui por nós. Mas eu quero enfatizar uma coisa. Quando nós estamos falando de obra missionária, nós estamos falando no sentido mais amplo da palavra. É algo que começa com a evangelização local. Não se restringe à evangelização local, também não apenas centraliza os seus olhos no local distante, mas é tanto como Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Pastor Rinaldo, o senhor vai trazer o seu complemento e depois vai orar, porque aqui nós temos um grupo de pastores, dentre eles alguns professores no seminário, e temos um grande grupo de seminaristas. O senhor vai orar por nós, logo depois de disser a sua consideração. Só um complemento, se alguém quiser uma
base bíblica, a teologia bíblica do seminário missiológico, a teologia bíblica do seminário missiológico, base bíblica para um seminário missiológico, eu falei aqui domingo à noite na igreja. Está em Atos 19. Paulo, rejeitado na sinagoga, separou os discípulos para a escola de Tirano e por 2 anos ensinou a Bíblia para eles. Eu ia dizer ensinou teologia, mas não foi exatamente isso. Ensinou a Bíblia para eles. Ele formou teólogos. Vejam só o resultado. Lá no versículo 9, capítulo 9, versículo 10, no versículo 10, aliás, do 19, diz assim: dando ensejo para que todos os habitantes da Ásia ouvissem o Evangelho. É um seminário que produziu missionários, produziu pregadores do Evangelho, produziu evangelistas, produziu comunicadores, pregadores do reino de Deus, não só pensadores. Então, o seminário missiológico pode fazer sem problema, que tem base bíblica. Amém?